Meus amados, bom dia. Eu quero trazer uma boa notícia hoje, porque a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, está lá nos Salmos de números 33. E hoje começa um período de governo espiritual da parte de Deus sobre o Brasil. É como se fosse o primeiro dia do seu governo, da sua administração sobre uma nação. Hoje nós temos motivo para regozijar no Senhor. Nós que somos esses que tentam andar em justiça, em retidão, como convém, nós temos que entoar louvores a Deus, glorificar ao Todo-Poderoso, louvar ao Senhor com harpas, com hinos, com cânticos, com saltérios, com instrumento de cordas, nas igrejas, nas praças, dentro de casa. Louvar a Deus cantando um cântico novo, em línguas, em mistérios. Tocar a trombeta, tocar com júbilo, com sorriso. Porque a palavra do Senhor ela é reta. Deus ele nos revelou todas as suas obras com fidelidade de 2015 para cá, a respeito do que ele faria com os políticos, do que ele faria com a administração pública direta e indireta, do que ele faria com o primeiro, segundo e terceiro setor de administração do Estado, do que ele faria com o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, como é que ele ia se movimentar no meio das suas autoridades, como é que ele ia sentenciar e ele ia usar a própria estrutura do Estado para julgar todo aquele que roubou ao erário público. Então, nós temos que entender que as obras de Deus são fiéis e ele explicou o passo a passo, desde a ministração 1 até a ministração 4, o que aconteceria com os políticos do Brasil a partir de 2016, e esta pregação foi dada em 2015. E eu vejo que tudo está se encaixando pelo Espírito Santo, conforme ele falou, assim está acontecendo. Deus ama justiça, ele é juízo. A terra está cheia da bondade de Deus. A gente não pode confundir bondade de Deus com justiça de Deus. Deus é amor, mas sobretudo é fogo consumidor. A base do seu trono é justiça. Pela palavra do Senhor foram feitos todos os céus, a terra, e todo o exército espiritual saiu da sua boca. Todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins. Palavra de Deus tem poder. A humanidade, os homens, os exércitos, os principados, as potestades. Deus ele é magnífico. Ele vem de eternidade em eternidade construindo para si mesmo, porque ele é o eterno Criador. Deus ele continua criando coisas novas todo santo dia, porque Deus ele não para de criar. Na verdade nós vivemos o início, o meio e o fim, chamado Bíblia Sagrada. Essa Bíblia vai se fechar e vai se começar uma nova história diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa carne aguarda a revelação dos filhos de Deus, conforme falou o apóstolo Paulo. E Deus ajunta as águas do mar como a um montão, como a um balde de água. Ele põe abismo para mesmo depositar estas águas, aonde nós olhamos para o mar e vemos água reta, mas se nós formos entrar nas profundezas do mar, nós vamos ver que há verdadeiros abismos para conter toda esta água que existe nos oceanos. Nós temos que temer a Deus, toda a terra tem que temer ao Senhor, a sua grandeza, o seu poder. Nós temos que temer porque nós somos os moradores deste mundo. E a Bíblia diz, primeiramente, as coisas do reino, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Nós temos que temer a Deus no dia de hoje, porque hoje Deus toma a nação chamada Brasil por sua. Porque Deus nos fala dos seus feitos, dos seus mandamentos. Deus nos fala da sua ordem angelical. Deus nos fala dos seus anjos, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, que eles são espíritos ministradores, que eles são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Deus nos fala dos principados, das potestades, das hostes do mal, dos demônios deste mundo tenebroso. Deus nos fala que Ele criou luz, que Ele criou trevas, que Ele coordena, que Ele manda em todas as coisas.
O poder de Deus é além do que o homem possa pensar ou imaginar. A nossa mente está muito aquém daquilo que Deus pensa a respeito de humanidade. Mas a Bíblia fala que aquele que é sensato de coração, que aquele que é espiritualmente ativo diante de Deus, já não pensa como os homens pensam, mas pensa como o próprio Cristo pensa. Ele fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. E quando nós pagamos um preço para ter esse Deus ao nosso lado, nós vimos que o Senhor é maior do que qualquer outra coisa que nós pensamos ou imaginamos. O conselho do Senhor, ele vai permanecer para sempre. Deus não está aqui nesse primeiro dia de administração espiritual porque para trazer o mal sobre a nossa nação, mas Deus vai trazer um conserto. Deus vai tocar em tudo, fazer revisões de tudo quanto é processo. Deus, ele vai trazer uma nova noção de administração para o país chamado Brasil. Deus vai tirar, destituir aquele que ele não quer no poder e colocar aqueles que ele quer no poder. Porque a autoridade, todas elas são impostas pelo próprio Deus. Antes da escolha de um homem, a escolha ela é do próprio Deus, porque ele é princípio e fim, e ele faz o querer e o efetuar. Na verdade, a nossa mente ela é regida pelo próprio Deus, assim como ele fez com Faraó, quando trancou o seu coração para que não deixasse Israel ir. E ali ele tocou em todos os primogênitos. Nem Faraó entendia o agir de Deus. Deus ele é muito grandioso. Na verdade, a mente do Senhor ela é tremenda, ela é poderosa. Os intentos do Senhor e os seus oráculos, o nosso coração, a nossa geração, nunca vai entender por completo. Nós não vamos entender 100% o que Deus faz. Nós vamos chegar na situação do dia de hoje, no primeiro dia da sua administração. A Bíblia diz no Salmos 33, fala: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo cujo qual ele escolheu para ser a sua herança. Nós temos que entender esta bem-aventurança. Bem-aventurança traz felicidade. E felicidade de qualquer nação depende de Deus querer essa felicidade. Deus olhou para esta terra chamada Brasil e ele viu que aqui existe pessoas sinceras de coração. Existe um povo que ainda não se dobraram a Baal. E Deus, por causa de um justo, ou por causa de alguns justos, Deus se vira para a nação chamada Brasil e traz a esta nação as bem-aventuranças do Senhor, as coberturas de Deus, a felicidade do próprio Deus. E ele fundamentalmente, pelo seu conhecimento e soberania e influência que ele tem no mundo espiritual, ele passa a exercer sobre essas pessoas do Brasil, sobre as famílias e todas as instituições impostas sobre essa terra, um governo. No dia de hoje, Deus passa a exercer um governo. Só que o governo de Deus é um governo de mudança, de transformação. Quando há uma transição, vai haver polêmicas. Quando há uma transição, vai haver mexer em documentos. Quando há uma transição, vai haver revelar aquilo que está em oculto. Quando há uma transição, há novas leis. Quando há uma transição, há um martelo batendo de um lado para o outro. Até que este governo se começa a materializar em bênção. Na verdade, é essa transição que nós vamos sofrer em primeiro plano. Porque o Senhor, Ele é fiel. Nós, aqui no Brasil, nós ainda temos as nossas culturas de pessoas que vieram e implantaram essas culturas sobre a nação brasileira. Na nação brasileira há todo tipo de cultura religiosa. Há o falso profeta, há aquele missionário que se diz ser de Deus por nunca ser ungido pelo próprio Deus, há a ave de rapina, há aqueles que são espinhos, aqueles que são duros de coração, há aqueles que são agoureiros, feiticeiros, espíritas, idólatras, kardecistas, umbanda, aqueles que mexem com a maçonaria. E Deus vai começar a organizar também a cultura de um país, para que este país seja obediente ao seu nome. Também vamos sofrer uma condição de mudança espiritual. Quem já está nesta posição não vai sofrer essas sequelas de mudança, mas vai observar as mudanças com clareza. Porque a palavra de Deus, elas constituem leis sobre a terra. E Deus deu uma palavra que hoje Ele começa a fazer uma transição para a sua administração em espírito da nossa nação brasileira. Então nós temos que
destacar esta oração a Deus. Nós temos que destacar uma oração em conjunto. A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus capítulo 18, verso 19, que se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu, em meu nome. Então nós temos que entregar a Deus a nossa altivez, a nossa soberba, os nossos vícios, as nossas depressões, as nossas infelicidades, para que Deus comece a governar também os nossos corações, para que nós não venhamos sofrer o peso da mão dele nesse início de transição. Uma nação se constrói com um alicerce forte, um alicerce de fé, um alicerce na certeza de coisas que se espera, na convicção de um fato que não se vê. Mas isso também não vai depender mais de nós, agora depende do próprio Deus, porque Deus visita os corações e começa a transformar, a ligar, a fazer as ligaduras do jeito que Ele quer. Cada um cidadão dessa nação será orientado pelo Espírito Santo a fazer o que é certo. E quando ele não fizer o que é certo, ele vai sofrer uma sentença. Com base sólida de educação do próprio Deus, nós vamos ser educados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, antes mesmo de punir alguém, ele vai ensinar, o que é certo. Se a pessoa não fizer o que é certo, ele vai dar uma martelada. Então nós temos que nos ajoelhar para ter essa comunhão com o Espírito Santo, com essa nova administração que chega. Nós temos que ajoelhar aos pés de Cristo, buscando essa comunhão com Deus, porque o nome de Jesus Cristo nos dá sustentação para chegar até Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é manifesta a glória de Deus. Os firmamentos da obra de Deus é anunciada através das nossas mãos, conforme os Salmos 19, no versículo 1. E Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida para se achegar a Deus. Então ninguém, a partir de hoje, pode ser insensível a essa majestade divina. Pode ser insensível a este chamado de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Nós somos chamados por Deus antes do ventre da nossa mãe. Somos consagrados a Deus para ser esta nação que há muito tempo, muitas pessoas vêm dando recado que aqui é um celeiro de evangelho forte. O Brasil, ele aponta o celeiro para o mundo. E Deus trará também um avivamento dentro da obra do próprio Deus, mudanças espirituais. Deus não vai aceitar mais esses sacerdotes que pregam por finanças, que induzem o povo simplesmente por causa de finanças. Não, Deus vai exigir o dízimo, a oferta, o sacrifício, mas não do jeito que é pregado. Vai haver uma diferença entre o que serve e o que não serve. Deus também destituirá esse povo do seu altar. E Deus vai apontar para a grandeza do seu poder. E aí começa o período, após a transição, da felicidade de uma nação. Que Deus vai instituir as nossas vidas, o caminho que nós devemos andar. Nós vamos ser como meninos, sendo ensinados a andar em Cristo, a andar na felicidade do Evangelho. Provérbios capítulo 2, verso 6, fala claramente isso. Feliz é a nação, ou juventude, lembra-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, conforme diz lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Felicidade da nação, onde os princípios de Deus são ensinados por anciões com sabedoria, pelo homem de Deus que prega a verdade e não a mentira, conforme Salmos 105, verso 22. Felicidade é entender aos profetas de Deus que fala com palavras de sabedoria divina e não de sabedoria humana, conforme diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3 pelo apóstolo Paulo. As nossas palavras têm que ser como a candeia agora que ilumina no escuro. Nós temos que ser como o sal da terra. Nós temos que ser como a estrela da alva. Amém? Brilhando através dos nossos corações, conforme 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser esse sal. Temos que começar a salgar. Não podemos mais ser insípidos. E essa felicidade de cidadão
nós vamos ser confrontados pela própria Escritura Sagrada, em espírito, não pela letra, porque a letra mata, conforme 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Nós vamos ser confrontados pela vontade do Espírito Santo. Porque se a erva seca e murcha a sua flor, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E nós temos que usar toda a estrutura da palavra para que este caminho seja o mais rápido possível, essa transição. Então, esse homem que anda pelo caminho da retidão, essa mulher, essa sacerdotisa, que não anda em veredas tortuosas, mas em vereda de justiça, será alcançada por Provérbios capítulo 8, verso 20. Por que eu dou referência das palavras? Porque em Isaías 55:11 fala que nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia, sem antes surtir o efeito na terra. E eu estou ligando estas palavras diante do próprio Deus, para que o próprio Deus traga a revelação dessa pregação sobre a nossa nação brasileira. Então, nós, como humanidades, nós temos que clamar pela presença deste Deus vivo. Nós, como povo e sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos que selar com amém estas palavras justas da parte do próprio Deus e dessa nova administração que vem sobre a nossa nação. Deus, ele é justo, Deus, ele é fiel, ele é capaz de transformar as tristezas de uma civilização decadente numa geração eleita e confiante. Nós estávamos andando em decadência até o dia 3/9 de 2016. Mas no dia 4/9 de 2016, nós já começamos a andar agora em ascensão, em mudança, em crescimento espiritual. Porque o próprio Deus vai nos provocar isso, e vocês vão ver isso, e nós vamos caminhar para um avivamento. Nós vamos ter período de paz, irmão, recalavassia, em espírito. Não a paz da mudança, porque Deus também, para mudar, ele tem que provocar algumas coisas. Cada família vai ser apresentada diante do próprio Deus, como se fosse um rito para dali separar quem serve e quem não serve a Deus. Cada família hoje, no princípio da administração de Deus, é apresentada ao próprio Deus em espírito, e dentro desta família Deus vai eliminar logo o vaso de desonra e vai levantar logo os vasos de honra. Ele vai ser o responsável pelos filhos. Ele vai ser o vigilante da paz. Ele vai se responsabilizar por todos, até mesmo nos seios dessas famílias. O homem foi criado para viver na felicidade. Jesus, ao subir ao alto céu, ele falou: eis que vos dei a minha paz. Mas essa paz, ela só vem mediante a vontade do próprio Deus. Então, Jesus foi sereno ao falar estas palavras. Nós seremos como o jardim do universo. Essa nação vai ser como o único, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, celeiro de pregadores. Mas Deus vai levantar um novo sentido para esses pregadores em espírito. Um novo rito de conversa. Em poder e graça. Porque Mateus capítulo 10 fala que ele nos deu autoridade e poder para se levantar como sacerdotes, até mesmo sobre um povo que clama e chama a sua existência. Em nome de Jesus, porque nós somos ritmados a entender uma voz profética nesse Brasil, que muitas das vezes fala: olha, Deus, eu vejo Deus tocando nisso, eu vejo Deus no acidente tal, eu vejo Deus tocando lá, batendo, mas Deus é fiel, viu? Aí a pessoa fala com amém, começa a acontecer, aí ela pensa que foi Deus. Na verdade, está se cumprindo a palavra de Deus, que diz: se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai. Se você concorda com maldição, maldição vai ser. Mas Jesus fala que Ele nos deixa a sua paz. Se você concordar com paz, a paz virá. Porque é um princípio de concordância. Só que agora, Deus não depende mais até mesmo das concordâncias da terra. Ele tomou para si as rédeas da administração deste país. Então, querendo você ou eu não a vontade do Senhor, essa vontade de Deus é soberana. Agora, Ele já tomou posse. Ele já está na detenção de todos os poderes da terra para trazer à existência o que Ele quer. Nós vamos ouvir vozes se levantando, briga, rumores de briga dentro da Câmara contra o Senado. E quando você vê isso, é o martelo de Deus já articulando os seus feitos.
Não se preocupa tu, porque Deus também age no olho do furacão. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, essa nação vai ser feliz. Nós vamos nos esforçar para caminhar debaixo da potente mão do Senhor e o reconhecer desde a sua antiguidade até os dias de hoje e daqui para frente. Nós vamos reconhecer que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios. Nós vamos ser um povo que vai andar em luz e não mais em trevas. E sobre as habilidades do Espírito Santo, sobre as profundezas dos conceitos, das normas e das regras desse próprio Espírito. Nós vamos resplandecer como luz, conforme Isaías capítulo 9, verso 2. O Senhor olha desde o alto céu e Ele está vendo os filhos dos homens. Ele está vendo desde o lugar da sua habitação, contemplando todos os moradores do Brasil. É Ele que forma o coração de todos nós. É Ele que contempla as nossas obras. E nós, hoje, pelo poder do nome de Jesus, como filhos de um rei, nós vamos nos comportar como tais, príncipes do Senhor, princesas de Deus, porque o Espírito Santo vai nos ensinar esses caminhos da realeza. Nós vamos ser grande, um exército espiritual, um celeiro de profeta para o mundo, valentes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos ser livres pela força do próprio Deus. Nós vamos ser seguros debaixo da sua potente mão, como diz os Salmos 91. Deus vai nos livrar desta grande força espiritual. Hoje é o último dia em que Satanás ainda teve a direção espiritual sobre essa nação, e agora, no raiar do sol, no dia 1º/9, ele perde esse governo espiritual e passa para as mãos do Espírito Santo, e aí nós vamos viver esse conceito de nova administração em Cristo Jesus. Haverá uma posse espiritual do Espírito Santo sobre a nação brasileira, e eu já declaro espiritualmente mudada. Eu ligo na terra para que seja ligado no reino. Eu declaro mudada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O governo espiritual do Brasil passa agora para o Espírito Santo, e eu passo o governo de toda a linhagem administrativa para os anjos do Senhor. Eu passo hoje, recalavaça, porque o Senhor me deu autoridade em terra. Por que eu falo eu passo? Porque o Senhor diz em Mateus capítulo 10 que a autoridade me foi dada. E eu, como profeta ungido do Senhor, eu tenho que selar conforme o Espírito Santo quer. Você tem que entender isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. E quando Deus fala, abre a tua boca, eu falarei por ti. Quando eu estou falando, é como se fosse o próprio Deus falando. É por causa do Espírito Santo, e não por causa da minha carne, e não por causa da minha pessoa. Deus não me honra, Deus honra a revelação dele. Calamanta, recalavasta. Então, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, as misericórdias de Deus nos alcançam hoje. Os anjos do Senhor vão começar a tomar de conta do judiciário, do legislativo. Hoje eles tomam posse como ajudadores. Hebreus capítulo 1, verso 14. São mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Ele vai tomar posse das autarquias, do primeiro, segundo e terceiro setor da administração pública do Estado. Hoje, os anjos do Senhor vai tomar de conta, recalavas, vai ver anjos capacitados em cada instância de administração desse país, para trazer à existência o bem dessa nação. A nossa alma espera hoje no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. A nossa alma espera coisas tremendas dessa administração. Grandezas para o justo, abatimento para o soberbo, para o altivo. Deus vai tirar da mão do ímpio e colocar na mão do justo, aquele que anda em justiça. Pois Ele, Deus, se alegra em nosso coração. Portanto, temos confiado no Senhor até o dia de hoje. Nós sofremos durante anos, mas esse sofrimento também acaba hoje. Hoje é o último dia, dia 3/9/2016. O sol já está raiando, e quando o sol raiar, esse governo já é outro. Oh, glória a Deus! Aleluias! Oh, glórias! É a misericórdia de Deus nos alcançando. É o Senhor sobre nós. É o Senhor, que nós esperamos há tanto tempo como governo. Deus nos governa. Aleluias! Aleluias! E eu já estou diminuindo aqui os segundos. 10, 9, 8, 7, 6, aleluias,
4, 3, 2, 1, 0. Dê glória a Deus. Aleluias. Hoje é dia 1º de 4 de 2016. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, glória. Graça e paz, meu amado. Seja bem-vindo ao Espírito Santo, ao governo deste país. Seja bem-vindo ao amado de Deus. Seja bem-vindo a governar sobre este povo nos princípios de leis humanas. Aleluias! Governa, ó Senhor dos Exércitos. Faz o que lhe apraz. Faz o que lhe apraz sobre essa nação. Eu te dou bem-vindas, ó Santo do Senhor. Eu te glorifico, ó amado de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu entoo aqui o louvor a Ti como a boa chegada. Aleluias! Aleluia! Aleluia! Santo! Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Tu és santo. Oh, meu Pai, eu não sou um bom cantor, mas o Senhor me escolheu por profeta. Eu te glorifico, ó amado. Faz o que lhe apraz, faz a transição e traz essa felicidade para a nossa nação. Ser bem-vindo, amado de Deus. Toma posse. Eu declaro o teu reinado sobre esta nação. Eu declaro o Senhor nos organizando como povo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Dia 4/9/2016. Oh, glória.